A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês um trechinho do vídeo do pastor Antônio Júnior, onde ele fala sobre o que está acontecendo nesse exato momento, que temos aí um suposto anticristo. Será ou não? Vamos assistir juntos esse vídeo e depois eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos e fui nomeado pelo nome no testamento dos profetas. Agora mesmo, milhares estão jurando lealdade a um falso Messias. E talvez você nem tenha ouvido falar dele. Mãe, está bem? Durante 4 dias tentaram de tudo e não conseguiram estabilizá-la de jeito nenhum. Abdullah Hashem veio, colocou a mão sobre ela e a curou. Escutem-me e obedeçam. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus Cristo. Eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Labain al-Salib, Labain al-Salib. E se eu te dissesse que agora mesmo, enquanto você clica neste vídeo, tem pessoas em todas as redes sociais acreditando que um homem chamado Abdullah Hashem é o verdadeiro Messias? Esse homem já tem seguidores espalhados em mais de 40 países e ele não está apenas buscando popularidade. O que ele exige é a adoração. Ele afirma que é tanto um líder que os muçulmanos esperam, quanto Jesus Cristo, o Salvador que nós cristãos aguardamos. E o pior, os seus vídeos nas redes sociais têm centenas de milhares de visualizações, com comentários de pessoas jurando lealdade a ele. Jesus já tinha nos avisado em Mateus capítulo 24 que no final dos tempos apareceriam falsos cristos e falsos profetas que fariam grandes sinais e que enganariam até mesmo os escolhidos de Deus se fosse possível. E hoje eu vou te mostrar quem é esse homem, porque ele é diferente de todos os falsos cristos que já existiram até hoje e como ele pode estar preparando o terreno para a chegada do anticristo. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Vamos lá! Abdullah Hashem não surgiu do nada. Ele nasceu nos Estados Unidos, em uma família com raízes no Egito, e por muitos anos esteve envolvido com um grupo que já falava sobre a vinda de um líder espiritual mundial. O grande momento dele aconteceu em janeiro de 2015, logo após a morte do rei Abdullah da Arábia Saudita. Foi então que Hashem apareceu publicamente com uma declaração chocante. Ele dizia ser o escolhido, o Mahdi que os muçulmanos aguardam e, ao mesmo tempo, o Cristo que vai retornar a essa terra. E nos vídeos que ele publica no YouTube, dá para ver claramente como ele se apresenta com títulos impressionantes. Ele não se descreve apenas como mais um profeta, mas sim como sucessor direto de Moisés, Jesus, Maomé e até de Pedro. E em um dos vídeos ele chega a dizer: "Todas as promessas das Escrituras apontam para mim, para a pessoa que está falando com vocês agora." E o grupo dele, chamado Ahmadi Religion of Peace and Light, não quer ser apenas mais uma igreja. Eles dizem claramente que tem uma nova revelação que conserta os erros de todas as religiões que vieram antes. E para quem segue Hashem, ele é considerado literalmente a voz de Deus falando para a humanidade hoje. A estratégia deles nas redes sociais é muito bem pensada. Eles fazem vídeos curtos para o TikTok falando sobre paz mundial e esperança. No Instagram, eles criam imagens com frases das supostas revelações dele, sempre muito bem feitas. E no YouTube, eles colocam palestras completas, onde ele explica como as profecias estão apontando para ele mesmo. Agora, quando olhamos com atenção para os ensinamentos deste grupo, nós percebemos que eles misturam várias crenças para tentar agradar as pessoas de diferentes religiões. Até o site oficial deles já foi traduzido para mais de 10 idiomas. E funciona mais ou menos assim. Para os cristãos que estão desanimados ou confusos, eles pegam versículos da Bíblia sobre a volta de Jesus, mas eles mudam o significado para que pareça que esses versículos falam sobre Hashem. Para os muçulmanos, eles usam partes do Corão sobre Mahdi, também aplicando a imagem de Hashem. E para aqueles que não seguem uma religião, eles oferecem uma mensagem de unidade espiritual mundial e falam sobre uma nova consciência para o planeta. Irmãos, o mais grave é o que acontece nos encontros online que eles fazem toda semana.
Em um desses encontros, Hashem mandou seus seguidores repetirem a seguinte frase: "Não há outro caminho para Deus senão através do Mahdi vivo, Abdullah Hashem." Olha isso, irmãos, é uma afronta direta ao que está escrito em João capítulo 14, o versículo 6, onde Jesus declara que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E esse grupo está crescendo bastante, muito rápido. No canal deles chamado The Mahdi Has Appeared, tem vídeos que ultrapassaram 200 mil visualizações em apenas 3 dias. E no TikTok, a hashtag RealMahdi já passou de 2 milhões de visualizações, com muitos jovens gravando vídeos e dizendo que encontraram a verdadeira luz depois que conheceram Hashem. Nas transmissões ao vivo, dá para ver gente de Chicago, Londres, Malásia, Indonésia, Austrália e até do Brasil. E diferente dos cultos isolados de antigamente, esse movimento funciona totalmente online. Não precisa de templos físicos, não depende de encontros presenciais. Eles usam transferências bancárias internacionais e até criptomoedas para financiamento. É uma organização religiosa perfeita para o mundo digital, capaz de alcançar qualquer pessoa com celular e internet. O pior é que Hashem não pede só fé ou doações. No pacto de lealdade disponível no site deles, os seguidores têm que jurar obediência total a ele como representante direto da autoridade divina na Terra. Olha isso, irmãos, os avisos que Jesus fez sobre os falsos cristos é exatamente o que nós vemos com Abdullah Hashem quando ele diz abertamente: "Eu sou o Cristo que vocês estão esperando." A carta de 1 João 4, o versículo 1 ao 3, nos dá uma instrução simples para nós testarmos se um espírito vem de Deus ou não. Olha só o que está escrito: "Assim vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas do anticristo." E Hashem não aceita o verdadeiro Cristo das Escrituras. Ele cria uma versão diferente de Jesus que se encaixa na história que ele quer contar, negando que Cristo é o único Salvador. Além disso, Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala do homem do pecado como aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é adorado, a ponto de se sentar no templo de Deus, se apresentando como se fosse Deus. Irmãos, não podemos dizer com certeza se Hashem é este homem, mas o comportamento dele é parecido quando ele pede para ser adorado e exige que as pessoas se submetam a ele. Mas talvez você esteja se perguntando: "Pastor, mas ao longo da história já não surgiram vários outros falsos cristos? O que tem de diferente agora?" Irmãos, isso é verdade. Teve o caso do Jim Jones, que enganou muitos cristãos e levou seu povo à tragédia em Jonestown. Teve também David Koresh, que enganou americanos no Texas, além de outros líderes, cada um focado em um público específico, em um local específico. Mas nesse caso é diferente. Abdullah Hashem não foca só em um grupo. Ele criou uma mistura religiosa, usando o Corão para atrair muçulmanos, a Bíblia para atrair cristãos, textos budistas para falar com os orientais. Além disso, ele ainda usa a linguagem da nova era para alcançar quem busca espiritualidade moderna. Ou seja, é um engano adaptado para todo mundo, num tempo em que o mundo clama por paz e união mundial. E a outra diferença dele é o alcance. O falso Messias Jim Jones, ele teve que construir uma cidade na Guiana. David Koresh ficou preso num rancho no Texas. Mas Hashem não precisa de nada disso. Ele já está ao mesmo tempo em dezenas de países através da internet. Antigamente, os falsos messias dependiam de rádio, TV ou panfletos. Mas Hashem usa os algoritmos das redes sociais. Se alguém pesquisa, por exemplo, fim dos tempos, ou então sentido da vida, sinais do apocalipse, logo aparecem os vídeos dele automaticamente. Você entendeu o grande problema disso? Mas agora, mesmo que Abdullah Hashem não seja o anticristo que a Bíblia descreve, ele pode sim estar preparando o terreno para a chegada dele. Veja só isso, ele está fazendo as pessoas acharem normal ter um líder religioso mundial. Os seguidores dele já estão à vontade com a ideia de uma única autoridade espiritual acima de todas as religiões tradicionais. E quando você lê o comentário nos vídeos dele, vê pessoas cristãs, muçulmanas e até ateus dizendo:
Finalmente encontramos alguém que junta todas as verdades num só lugar. Irmãos, essas coisas nos lembram exatamente o que o apóstolo Paulo nos avisou em 2 Timóteo 4, o versículo 3 e o 4. Veja só o que está escrito. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, tendo coceira nos ouvidos, juntaram para si mestres conforme os seus próprios desejos e se recusarão a ouvir a verdade, voltando-se para os mitos. A verdade é que quando o verdadeiro anticristo aparecer, ele vai encontrar um mundo já treinado a aceitar um líder global falando de paz e exigindo lealdade total. E diante de tudo isso, meus queridos irmãos, o que então nós devemos fazer? A primeira coisa é voltar-se para a Bíblia. Leia todo dia, mesmo que seja pouco. Quando a palavra está no nosso coração, como diz o Salmo 119, fica muito mais fácil identificar o engano. A segunda coisa, olhe para Jesus do jeito que a Bíblia revela. O Filho de Deus que veio em carne, morreu por nós e ressuscitou. E todo o ensino que foge disso vem do maligno. E também tome muito cuidado com quem você escuta nas redes sociais. Ore sempre e peça o discernimento a Deus todos os dias. Pessoal, vocês viram esse vídeo do pastor Antônio Júnior, bem explicativo, né? Bem detalhado mesmo, de todos os detalhes, né? Realmente, nós temos que ficar de olhos bem abertos para não cair no engano, né? Infelizmente, o mundo jaz do maligno e o que mais vai ter, né? Daqui anos, daqui esses tempos, é gente querendo, né? Fazer aí as coisas erradas, né? Lobos em pele de cordeiro. Então, devemos estar atentos, abrir nossos olhos, buscar sempre a intimidade com Deus, buscar sempre estar lendo na palavra para não cair no engano, né? Vamos continuar em oração, buscar ao Senhor, buscar o nosso objetivo principal, que é a salvação, né? O nosso objetivo principal tem que ser a salvação, o reino de Deus, estar com Deus, né? Porque aqui é tudo passageiro, tudo aqui passa, mas sabemos que essas coisas iriam acontecer. E você, o que você acha sobre esse vídeo? Você acredita que ele pode ser o anticristo ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber os comentários de vocês também, tá bom, pessoal? Deus abençoe grandemente sua casa, sua vida, sua família e até o próximo vídeo.